o estudo do capítulo 7, né, do livro Administração de Produção e Operações, Manufatura e Serviços, uma abordagem estratégica. Né? O capítulo 7 se chama Ética, Sustentabilidade e Segurança em Produção e Operações, nessa edição de 2017, e o autor ele inicia esse capítulo, né, dando exemplo, né, de comportamentos da Petrobras. Né, ao longo de toda a história aí da Petrobras, né, tem-se notícias de vários derramamentos de óleo, né, plataformas que afundam, né, trazendo muitos prejuízos ambientais, prejuízos financeiros para a empresa também, que mancham também a imagem, né, da empresa com a sociedade, e como que a Petrobras, né, no decorrer desses desastres, né, nesse tempo, o que ela tem feito para, né, diminuir esses danos. Então ela tem investido muito nessa política ambiental, nessa política também de gerenciamento de riscos, né, de todo vamos dizer assim, a estrutura de escoamento, né, do óleo, do diesel, tem sensores que permitem identificar se há ou não há vazamentos. E na possibilidade, na desconfiança, né, de haver algum vazamento em algum ponto, né, imediatamente já é fechado, né, já é parado a produção, né, para evitar evitar danos maiores. Então, né, aí a gente tem um exemplo também, questão da ética, né, da sustentabilidade, né, de quão a empresa é segura para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses quesitos aí ao longo do vídeo. Meu nome é Flaviane e esse é um trabalho da disciplina de Sistemas de Produção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFOP. Então, nesse capítulo, né, o autor ele vai, né, discorrer principalmente sobre esses três itens aí: ética, sustentabilidade e segurança nas operações, né, que são elementos aí fundamentais para que as operações ocorram de maneira responsável. Né? A gente vai também um lado um pouco mais humano da produção, né, também ligado à imagem da empresa, né, ligado também muito a fatores externos. Né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma desses três elementos aí. Bom, vamos falar sobre ética. O autor aí, ele traz esse conceito, né? O que seria ética? Atenção à ética no trabalho, sensibiliza os gestores e as equipes sobre como devem agir. Mais do que isso, importante também, a atenção à ética ajuda a guiar as pessoas e as equipes quando passamos por situações delicadas em tempos de crise ou turbulência, de forma que mesmo nesses períodos mantenha uma espinha dorsal moral forte. Né? A questão ética é uma questão dentro das empresas que ainda não se é muito discutido, não se é muito ainda, né, valorizado da maneira como deveria. Muitas vezes, quando o funcionário é admitido, quando o funcionário entra para a empresa, ele recebe ali, né, um material sobre os valores da empresa, sobre como deve agir, e muitas vezes fica por isso mesmo, né, no decorrer do trabalho, aí, dos meses, dos anos mesmo, essa questão sobre ética não é debatida, às vezes não é atualizada, não é resgatada, né, para né, sensibilizar outras pessoas. Às vezes, muitas vezes essa questão ética fica mais na questão de burocracia, fica como se fosse uma burocracia, né, e não é. Muitas vezes, quando está tudo ok dentro da empresa, quando aparentemente está funcionando, as coisas estão funcionando bem, todos estão satisfeitos, né, a ética funciona. Quando não há essa satisfação, por exemplo, dos funcionários, satisfação dos clientes, aí sim que entra a ética dos funcionários à prova. E quando há de antemão, né, uma preocupação com isso, um desenvolvimento junto à equipe, né, relacionado a esses valores, né, então, nesses momentos de crise, de turbulência, né, de coisas que não são tão esperadas, a ética persiste, a ética continua. Muitos gerentes, né, confiam na questão do bom senso,
mas o bom senso é uma coisa que é uma característica externa do funcionário, e o bom senso ele não pode ser medido, ele não pode ser, entre aspas, cobrado por todos, porque o bom senso chega a ser, ter um conceito variável. O que é bom senso para mim pode não ser bom senso para o meu colega de trabalho. Então, é preciso também desmistificar essa questão, né, essa alusão da ética ser aludida ao bom senso. Bom senso são questões diferentes, a questão é de questões culturais, né, entre outras questões internas que não estão ligadas à empresa. Bom, quais são os benefícios aí da ética, né, dentro da empresa? A gente tem, né, dentro desses quadradinhos, melhora a sociedade, né, mantém uma postura moral também, né, conflitos dentro do ambiente de trabalho, né, quando se tem um desenvolvimento, uma valorização da ética, né, apesar de sempre haverá conflitos, né, profissionais, mas pelo menos vai prevalecer a postura moral, né, melhora a disposição do trabalho em equipe, né, apoia o crescimento e amadurecimento dos funcionários, redução de multas e processos jurídicos, né, melhora a imagem pública e apoia a gestão operacional. Então, quando a gente fala lá, né, a gente falou aqui no slide anterior sobre bom senso, né, entra muito nesse quadro que a gente vai explicar, né? Na crise, não há tempo de discussões ou conclusões morais. Essas têm que ser feitas e tiradas com antecedência, né? Muitas vezes, o bom senso é posto à prova em termos de crise. E aí, na crise, você percebe que não há essa sincronia do que é bom senso, do que deve ser feito, né? Então, o que as empresas precisam se atentar? Que essas questões de ética devem ser desenvolvidas de maneira antecipada, né? Em momentos de calmaria, em momentos, né, quando tudo está ocorrendo como deveria ser. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que desenvolver um código de ética, né? Só que esse desenvolvimento de código de ética não pode ser apenas um livrinho que é entregado no momento da admissão. Tem que ser o tempo todo lembrado, né, consultado, atualizado, né, lido em reuniões, alguns, né, debatido, né? Então, como que eu vou desenvolver esse código de ética? Aí o autor traz aí essas oito dicas, né, 8 passos, né? Identificar valores para a resolução dos problemas. Quais os problemas que são mais recorrentes dentro da farmácia nessas questões de ética? Tá, como que eu resolvo esse problema? Esse problema é resolvido, né, em cima de qual valor? Tá? Em cima aqui da honestidade. Então vamos desenvolver esse tema, esse valor aqui, honestidade dentro do código de ética, né? Brainstorming de valores de produtos de sucesso, né? Quais são o código de ética, vamos dizer, da Apple, do sabão em pó Omo, né? Dentro da empresa lá da Unilever, qual que é outra da Yoki, né? Qual é o código de ética? O que a gente pode trazer de bom, de lições aprendidas dentro do código de ética dessas empresas grandes? Eu trabalho dentro de farmácia, né? Eu tenho uma farmácia. Mas espera aí, deixa eu pegar uma grande empresa aqui no setor de farmácia. A Araújo, a Pague Menos, Minas Brasil. Como é o desenvolvimento do código de ética dessas farmácias que eu poderia aproveitar para a minha, né? Porque são atividades semelhantes, né? Então, muitos valores de lá podem ser aproveitados, né, pela gente, né? Identificar valores durante o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é aquele planejamento mais macro, mais amplo e, né, de um prazo longo, né, de longo prazo. Onde que eu quero chegar? Eu vou criar uma nova planta, eu vou criar né, no ramo farmacêutico, eu vou montar uma nova farmácia. Dentro disso, o que eu espero, né, dos funcionários, o que eu espero dessa farmácia, o que ela exerce dentro da sociedade, que eu quero trazer como valor, né? Revisar os valores com a legislação vigente. Qual que é a legislação, por exemplo, da farmácia?
eu não posso vender medicamentos controlados sem receita atualizada, de 3 meses. Né? Então, eu espero que as pessoas tenha essa questão de atenção, né? E também de cuidado ao explicar. Então, qual o valor está ligado a essa questão, né? Que deve ser atendida essa legislação. Né? Outra dica do autor aí, explicitar o que se espera de cada funcionário. Isso é muito importante. No momento da admissão ali, deixar muito claro o que se espera do funcionário. Né? Olha, eu espero que você desempenhe isso com dedicação, com pontualidade, né? Colocar todas essas questões. Outra dica, desenvolver com a participação de todos, da maioria. Né? Trazer uma parte desse código de ética para ser desenvolvido aí com parte ou até com todo mundo da empresa, para ver o que eles podem contribuir, o que eles acham. Né? E outra questão, né? Divulgar e revisar sempre esse código de ética. Ele tem que ser acessível por todos, né? E a revisão periódica, né, desse código de ética é importante e é fundamental para que ele seja valorizado dentro da empresa. Se não houver uma revisão, uma consulta constante, ele só vai servir como uma burocracia, né? Ok, burocracia resolvido. Né? E a gente sabe que, né, o autor também traz isso. É muito importante essa questão da ética para que as operações ocorram, funcionem, para que o produto seja produzido, né? E esbarre em questões aí culturais, comportamentais, né? Por questões do ser humano, por mais que seja mecanizado, mas sempre haverá questões humanas aí para influenciar, né? Para impactar aí no produto. Bom, mesmo quando, né, o funcionário, né, nós mesmos, né, nos atentamos às questões éticas, ao código de ética da empresa, muitas vezes a gente chega no que o autor trouxe aí, que é o dilema ético em operações. Né? O autor traz várias situações, né, sobre como que ocorrem esses dilemas éticos, né, dá exemplos, né, de possíveis dilemas dentro da empresa. Né? Por exemplo, você trabalha muito tempo com uma pessoa, né? Às vezes você acaba se tornando amigo da pessoa. E pode ser que, né, por um acaso, você vê que a pessoa esteja fazendo uma coisa errada dentro da empresa. Só que a pessoa que está fazendo alguma coisa errada na empresa, em outros momentos já te ajudou, né, dentro da empresa, já te auxiliou alguma coisa, né, ou já te instruiu, já te ensinou muita coisa. E aí você entra num dilema: será que eu vou lá e reporto o que ele está fazendo de errado para o meu superior, né, para o meu CEO, para o meu chefe, ou eu simplesmente faço vista grossa e deixo como é que tá, né? E deixo acontecer, e finge que eu não estou sabendo. Enfim, tem várias situações que os funcionários chegam nesses dilemas, né? O que fazer? Então, né, o Nash, em 81, ele trouxe aqui 12 questões, né, para ajudar na decisão do que fazer quando houver essas questões, essas indecisões do que fazer frente a situações adversas relacionadas à ética. Né? Então, ele listou aí 12 sugestões, né? Eu trouxe algumas aqui no slide, né? Eu acho que uma muito importante na 4, a quem você deve lealdade como pessoa, como membro da organização, como membro da comunidade, né? Quem você é de fato leal, né? Outras coisas, você abriria sua decisão sem preocupações para seu chefe, seu CEO, conselho administrativo, sua família, a sociedade como um todo? Qual o potencial simbólico de suas alternativas de decisão, se bem entendidas e se mal entendidas? Né? Sob que circunstâncias você admitiria exceções para a postura que agora está prestes a adotar? Então, né, vamos dizer, um passo a passo aí, né, para ajudar a decidir do que fazer, né, do que teoricamente seria mais ético. Né? Mas geralmente, se há o código de ética, deve seguir o código de ética. A partir do momento que
que esse código não é seguido, né, a pessoa já não está sendo tão ética, né? Aí o autor traz então o segundo elemento do capítulo a ser estudado, né, que é a sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável, segundo a Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento, é desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, o que eu estou fazendo no presente vai afetar a necessidade das próximas gerações, em termos de produção? Será que vai faltar matéria-prima? Será que vai faltar energia para, né, os meus filhos, os meus netos, né, os meus sobrinhos, né, os filhos dos meus sobrinhos e gerações futuras? Né? Então, a sustentabilidade, né, ela tenta responder essas perguntas aí, né? De quais recursos as futuras gerações necessitarão? Em que níveis os poluentes podem ser liberados sem que tenham impacto nas futuras gerações? Em que medida os recursos renováveis podem ser explorados de forma que continuem renováveis? Né? Então, são essas e outras perguntas aí, né, que o autor traz no capítulo. Esta preocupação com sustentabilidade surgiu principalmente, né, depois que os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, né, também a África do Sul, né, começaram a desenvolver mais sua economia e também começaram a utilizar, né, a gastar muita matéria-prima, né, a consumir muitos recursos naturais desses países. Né? Então surgiu também essa necessidade ou essa reflexão, né, ou essa preocupação se intensificou nesse momento aí, né, que os BRICS começam, né, a desenvolver suas economias, mas com muita exploração dos recursos naturais. Enfim, hoje o lucro também não é, a principal busca dentro da empresa, né? Hoje se busca também essa preocupação com questões ambientais, né? Não somente pela imagem da empresa, né? Pela imagem externa, uma imagem pública da empresa, mas simplesmente também pensando na própria sustentabilidade da empresa, né? Se não houver recursos, né? Se não houver fontes de energia futura, também não vai ter como a empresa, né, desenvolver, se perpetuar, né, continuar com suas produções. Bom, o que são esses projetos, né, verdes para a sustentabilidade? Projetos verdes bem feitos criam produtos que consomem menos energia e menos recursos naturais. Mas como? Quais maneiras que eu tenho de consumir menos energia e menos recursos naturais? Né? Então, aí eu tenho o quê? Me atentar com as formas de produzir. Né? Qual a toxicidade das matérias-primas que eu utilizo na minha produção? Né? Qual tipo de energia de produção? Hoje já tem a energia solar que está em ampla expansão e é uma grande alternativa aí de consumo de energia, né? Um consumo menor de uma fonte inesgotável, né? Que é o Sol. Por mais que daqui a milhões de anos, né, a estrela Sol vá se decair, enfim, mas, né, para gerações futuras pode-se considerar a energia solar como inesgotável. Né? Outra questão, outra forma aí de menos energia e menos recursos naturais, reutilização do produto. Será que eu posso reutilizar esse produto, né? Remanufaturar esse produto, ou eu posso dar outra alternativa, né, para o produto, né? Tem muita questão dos pneus, né? Quando não é mais possível recuperar o pneu, aí vira produtos pode ser, eu acho que de chinelo, também pode virar produtos de móveis, enfim, né? Tem uma infinidade de coisas que pode se fazer com a borracha do pneu. Né? A recuperação do produto. Poxa, eu vou recuperar o pneu até onde eu conseguir, até onde, né, a legislação de trânsito permitir que o pneu seja recalchutado, né? Enfim, reciclagem do produto, né? Questão por exemplo, do papel. Ainda não é uma realidade tão economicamente viável, porque hoje o papel reciclado é mais caro que o papel, né, em branco, né, o papel novo. Né? Então isso aí também é uma barreira.
para que o papel reciclado, né, tenha maior aderência, né, maior aceitação pelos consumidores. Né? Mas isso é uma maneira também de reciclar o produto. Então aí a gente tem algumas questões, né, que trazem, né, o desenvolvimento do projeto verde. Né? Aqui, essa questão do tipo de energia, hoje todos nós temos que se atentar à energia solar. A energia solar já é uma realidade no Brasil, principalmente em áreas como o norte de Minas, né, que há a maior incidência do sol e, consequentemente, há uma maior eficiência dessa energia, né, da captação dessa energia. Né? Então, é preciso olhar. Também temos a energia eólica, né, no Nordeste também, que tem produzido bastante, tem sido uma alternativa, né? Apesar de que tem que olhar outros pontos também ambientais que a energia eólica traz, que é a questão dos, né, na rota dos pássaros, enfim, precisa ser também alguns estudos mais bem aprimorados. Mas a questão da energia solar é uma realidade que qualquer empresa hoje deve se atentar. Né? Projetos verdes bem feitos criam produtos que consomem menos energia e menos recursos naturais. Ou seja, né, menor custo ao fabricante e menor custo de propriedade do bem. Ou seja, menor custo significa o quê? Maior lucratividade. Além de melhorar a sociedade, além de melhorar o ambiente, além de melhorar a imagem da empresa perante a sociedade. Né? Então, a sustentabilidade vem com tudo e deve ser valorizada dentro da empresa, deve ter, né, seu espaço aí para ser discutido, para ser desenvolvido em qualquer empresa, inclusive as empresas de pequeno porte. Né? Qualquer projeto de energia solar hoje já é um projeto, né, que transforma aí num projeto verde, né, para a captação de energia solar. Aí a gente vem para o terceiro elemento aí que o autor traz no capítulo, que é saúde e segurança do trabalho. Né? Então, ele traz alguns conceitos aí dentro dessa temática de segurança, saúde e segurança do trabalho. Né? Ele traz o conceito do que é acidente. Né? Então, de acordo com a norma, né, OHS de 18.000, o que é acidente? É um evento não planejado que acarrete morte, problema de saúde, ferimento, dano ou outro prejuízo. Né? Isso é um acidente. Geralmente, quando é um acidente de trabalho, é porque essas questões aí, né, a morte, problema de saúde, ferimento, dano ou outro prejuízo, aconteceu em decorrência, né, do desenvolvimento da atividade. Né? Por exemplo, quando a gente fala que o caminho até o trabalho, da sua casa até o trabalho, já é considerado, né, se houver algum acidente, já é considerado um acidente de trabalho. Né? Por isso que muitas empresas disponibilizam ônibus, né, para evitar que ocorra acidentes. Né? Por exemplo, uma mina de uma mineradora, que é um local mais afastado, porém tem lá 2.000 funcionários trabalhando. Imagina o trânsito de carros, imagina o tamanho do estacionamento que tem que ter para que, se todo mundo resolver ir de carro. Então, a possibilidade de haver acidentes aí de trânsito nesse trajeto da casa do trabalho é muito grande. Então, as empresas disponibilizam ônibus justamente para evitar, né, ou dizimar qualquer tipo de acidente relacionado a acidentes de trajeto. Né? Bom, na verdade o autor traz vários conceitos, eu selecionei alguns aqui para a gente entender. Então, problemas de saúde. A saúde deteriorada, fato julgado como tendo sido causado ou piorado pela atividade ou ambiente de trabalho de uma pessoa. Né? Então, a partir do momento que quando você é admitido, né, imediatamente antes da admissão, você faz exames, né, para atestar, né, seu estado de saúde, né, em vários quesitos. Então, durante seu trabalho, e se você desenvolveu um problema de saúde,
muito provavelmente, né, pode ter sido causado pela sua atividade profissional. E aí, né, tem a perícia, né, passa por um processo burocrático para atestar que o problema de saúde está atrelado à atividade desenvolvida, né? E aí, se comprovado, né, se aceito, aí tem vários outros trâmites também, né? A pessoa pode ser afastada, não pode ser afastada, dependendo do grau, do motivo, pode ser indenizada, né? Então tem essas questões de problema de saúde. Por isso que antes, né, no momento da admissão, é necessário um exame, né, mais minucioso dos funcionários para ver se a saúde dele está ok, porque ele também pode já entrar com alguma deficiência, alguma deficiência de alguma vitamina, né, algum problema, alguma predisposição a algum problema de saúde, né, para que não seja atrelado ao trabalho erroneamente, né. Enfim, né. Aí também a gente tem aqui sistema de gerenciamento. O que é um sistema de gerenciamento? Né? É um conjunto com qualquer nível de complexidade de pessoas, de recursos, de procedimentos, cujos componentes interagem de maneira organizada, de modo a permitir que se realize tal tarefa ou que se atinja ou se mantenha determinado resultado. Ou seja, pessoas, né, são os funcionários, recursos são as ferramentas ali que você tem à sua disposição para desenvolver, né, as atividades, e procedimentos, né, como se fosse o seu manualzinho ali de como desenvolver aquela atividade de modo que você atinja os objetivos, atinja o resultado que a empresa espera de maneira segura, o mais segura possível, né? Olha, para você descer a escada, você tem que descer segurando o corrimão. Isso é um procedimento comum dentro de empresas. Né? Empresas de maior porte tem muito essa preocupação, né? Com qualquer tipo de atividade, a mais simples que for, descer uma escada deve segurar no corrimão. Isso é muito comum em mineradores. Mineradores, se você não descer a escada segurando o corrimão, vai ter um colega de trabalho seu que vai chamar a atenção sua. Bom, o que é um risco? Risco é a combinação de probabilidade e consequência de ocorrer um evento perigoso específico, né? Por exemplo, se tem, por exemplo, vem um circo para a cidade e o circo tem animais, né? Qual que é a probabilidade do leão que está lá no circo sair correndo do circo e atingir, né, e pegar uma pessoa da cidade? O risco existe o risco. Agora, a probabilidade é pequena. Então, o risco qual que é o risco desse prédio desmoronar? É de 0,003%. Porém, há um risco. Por exemplo, pode ser que passe um helicóptero que cai nesse prédio e o prédio desaba. Então, o risco, a gente não pode se confundir com probabilidade. O risco existe, sempre vai existir. Né? Aí vem a avaliação de risco, né? Que é o processo global de estimar a magnitude do risco e decidir se ele é tolerável ou aceitável. Por exemplo, qual que é o risco desse prédio cair? 0,003, ou seja, ele é aceitável, ou tolerável, ou ok. Agora, qual que é o risco de um copo na beira da mesa, um copo quente cair em alguém? Aí já é um risco, não sei, de 3, 4%. Aí deve ser feita uma avaliação de risco por quem entende. É um risco tolerável? É um risco aceitável? Depende. Essa magnitude é mais, né, complexa, muito complexa. Né? Aí vai questões, a gente entra em questões ambientais aí né, da barragem, de estouro de barragem em mineradoras. Qual que era o risco que isso oferecia? Será que teve, né, vamos dizer, uma má conduta aí dos técnicos, engenheiros de segurança do trabalho nessa questão, né? Então, é bem complexo, mas o risco sempre vai existir, né?
A gente não sabe só qual a probabilidade, né? E o perigo, eu não coloquei, não, o que é o perigo? O perigo é o evento em si. O perigo é o leão lá no circo, o perigo é o copo quente que poderia cair, o perigo é o prédio, né? E o risco é a probabilidade, né, que isso cair. Aí, né, outra definição que ele usa aí é o levantamento da situação, né, que é um dos mais importantes aí, junto com a avaliação de risco, né? Ou seja, é a avaliação formal do sistema de gerenciamento para a saúde e segurança ocupacionais. Então, aquele sistema lá de gerenciamento que envolve pessoas, recursos e procedimentos, né, ele é feito uma avaliação dessas pessoas, recursos e procedimentos para ver se estão de acordo com a saúde e segurança ocupacional. Esse é o levantamento da situação, né? Então, como é que ele pode ser feito? Isso é o mais importante, né? Porque não pode ser essa questão da saúde e segurança do trabalho, apesar dele deve haver um núcleo ali de profissionais que estejam habilitados, né, para essas questões, mas também deve haver uma organização externa, né, que possa verificar, avaliar, né, e ratificar essas questões de saúde e segurança no trabalho, principalmente empresas grandes ou empresas assim que já tenham riscos, né, risco aumentado aí de suas atividades, como por exemplo da construção civil. Mesmo pequenas empresas de construção civil têm que se atentar a questões de saúde e segurança do trabalho. Bom, como fazer esse levantamento de situação, né? Então é feito aqui, ó, o levantamento da situação, né, de acordo com a política de segurança do trabalho, aí faz o planejamento, implanta, verifica, faz uma revisão gerencial e novamente assim, levantamento da situação, né? Então, como tá aqui, ó, tem que ser um aperfeiçoamento contínuo, né? Que no decorrer do tempo, né, as pessoas, né, podem enxergar novos riscos dentro da atividade profissional, né? Então, esses novos riscos devem ser inseridos, né, como forma também de como preveni-los, né? Aqui a gente pode até ver que se assemelha um pouco ao ciclo PDCA, né? Que é o planejamento, né? O do, né, que é implantação, operação ou fazer, a verificação, a ação corretiva e a revisão gerencial, né? Então se assemelha bastante ao ciclo PDCA, né? Então como que eu que eu tenho que me atentar para fazer esse levantamento da situação, né? Requisitos de legislação vigentes, né? Hoje a gente tem aí as normas reguladoras, as NRs, né, que bem descrito, né, até com um certo grau de né, de clareza, né, bem específico, né? Tem algumas coisas ainda que são um pouco confusas ou contraditórias dentro dessas normas reguladoras e dentro da jurisdição brasileira, né? Porém, de uma maneira geral, né, as normas reguladoras dão conta de atender a todos esses quesitos aí de saúde e segurança. Então, deve ser feita aí uma análise, uma adequação dos requisitos de legislação vigentes, né? Orientação sobre políticas de saúde e segurança vigentes na organização, ou seja, esse processo tem que ser revisto, tem que ser falado sempre, né? Talvez outra atitude muito comum também dentro das mineradoras é início de qualquer reunião, sempre falar, olha, a gente tem a saída de emergência à sua esquerda, no canto superior esquerdo, ali, e sinalizar, mostrar para onde em casos de problema, ligar para tal telefone, né? Apesar de que a gente sabe que em momentos, né, de crise, de turbulência, é meio complicado a gente lembrar dessas coisas, mas a partir do momento que a gente torna aquilo uma rotina, toda reunião, ou às vezes até todo dia, ou semanalmente, né, essas coisas serem expostas, vai virando rotina, você já fica na sua cabeça, né? Já fica mais automático na sua cabeça que qualquer problema
que precisar, você exerce, né, executa essas ações que já foram pré-definidas e sempre repetidas, né, ao longo aí dos dias durante a atividade profissional. Né? Então, melhores práticas de desenvolvimento no setor específico que a empresa opera. Poxa, se a empresa opera lá no setor de mineração, deixa eu ver o que é outra mineração aqui, né, que exerce aqui uma política de saúde e segurança do trabalho legal. O que eles fazem? O que eu posso pegar? Né? Aplicar boas práticas, né? Aí outra, a gente tem que a eficiência e a eficácia dos recursos existentes dedicados, né, ao gerenciamento de saúde e segurança. Né? Então, colocar todas as ferramentas que a gente tem aí, né, que a atividade profissional proporciona também a serviço aí da saúde e segurança do trabalho. Aí dentro da empresa, como que a política de saúde e segurança deve agir? Né? O que ela deve incluir compromisso de? Né? Então a gente tem o primeiro tópico aí, reconhecer que a política de saúde e segurança é parte integrante do desempenho do negócio. Isso é fundamental, né, das partes gerenciais, né, valorizar a política de segurança e saúde e segurança dentro da empresa, dentro da organização. Porque se a parte gerencial não valorizar isso, não funciona. Não funciona. Né? Então, lá, obter elevado nível de desempenho em saúde e segurança no trabalho. Além de se obter esse desempenho, é preciso também mencionar, né, como muitas empresas fazem, estamos há 80 dias sem acidentes no trabalho. Né? Vamos parabenizar hoje o funcionário X, né, por não ter tido nenhuma conduta que afete, né, a política de saúde e segurança no trabalho. Né? Outra questão aqui, prover recursos adequados à implementação da política. O que eu preciso para essa política funcionar? Eu preciso de capacetes, eu preciso de protetores auriculares, né, para evitar ruídos mais altos, né, enfim. Então tem que disponibilizar. Traz outras coisas também, estabelecer e publicar os objetivos da saúde e segurança, né, ainda apenas em documentos internos. O autor traz vários aí. Bom, como é que a gente pode fazer o planejamento dessas questões de saúde e segurança no trabalho? Né, tem que ser feita a avaliação do risco, incluindo a identificação de perigos. Né, numa mineradora, quais são os perigos, vamos dizer, macros? É da barragem cair, é daquele equipamento, né, parar de funcionar, é de determinado equipamento cair, de voar algum pedaço de material, né, de minério, enfim. Então, todas todas essas avaliações de risco, incluindo ambientes administrativos também. Né? Outra questão para fazer o planejamento. Deve se atentar, né, aos requisitos legais, deve ser identificados quanto à atividade específica da operação. Então, lá nas NEGs, nas normas regulamentadoras, o que está descrito lá para aquela atividade, né? Então, já tá bem explicado. Aí também o gerenciamento de saúde e segurança no trabalho, incluindo planos e objetivos gerais, abrangendo pessoal, recursos, né, para a organização implantar essa política, ter acesso e suficiente conhecimento em saúde e segurança no trabalho, capacitação, experiência, né, considerando os requisitos legais. Então tem que ser, a equipe tem que ser muito treinada, né, constantemente, né, sempre que houver uma atualização naqueles procedimentos lá, né, que é um manualzinho de como executar a atividade, né, levando em conta o melhor resultado, né, para a produção, e também levando em conta, né, a questão quão seguro vai ser para o trabalhador e sua equipe executar aquela atividade. Então, sempre que houver qualquer atualização nesse procedimento, deve haver um novo treinamento, né, para todos aqueles que participam daquela atividade. Então, isso é muito importante. Então, tem que ter um gerenciamento dessas questões muito bom, né, muito integrado.
né? Então, e por último, a C, né, planos operacionais para implantar as ações de controle de riscos identificados e para atender aos requisitos, né? Os planos de atividades organizacionais, planos para medição de desempenho, auditorias e levantamentos. Né? Para empresas grandes, né? Empresas que têm atividade, né? Profissionais que são considerados de maior risco, como as mineradoras, né? Tem empresas de auditoria, né, que atestam aí como é a saúde e segurança no trabalho, né? E aí tem a ISO 9000, 9001, 9002, que também está ligada à saúde e segurança do trabalho, né? E está ligada a esses procedimentos, revisão desses procedimentos, revisão das atividades, né? E essas auditorias é feita de maneira, né, na prática mesmo, né, visitando o local, né, conversando com os operários, conversando com os funcionários, né, como que a atividade é desenvolvida, né, fazendo revisão ali junto, né, a revisão dos procedimentos junto a quem, né, quem é responsável por essas atividades e também pela descrição dessas atividades. Então, né, a gente teve a fase do planejamento, agora a implantação e a operação. O que a gente precisa se atentar? Né? A estrutura organizacional da implantação e definição de responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Quem responde pelo quê? Quem responde para quem? Né? Então, isso é fundamental. Treinamento, conscientização e competência, comunicação, documentação, controle das operações, preparação e respostas à emergência, monitoramento, medição e registros, né? Essa parte de documentação e registro também é muito importante, né? Para ter ali a padronização do que precisa ser feito, como precisa ser feito, qual o tempo que precisa ser feito, por quem deve ser feito. Então, isso entra na parte de documentação, registro, ajuda no monitoramento, ajuda na medição, né? Então, toda essa parte, na verdade, né, vem muito dessa padronização dos procedimentos. Tá, e como fazer então, né, o funcionário entender essa importância da saúde e segurança no trabalho? Muitos, né, não têm tanto essa visão do quão importante isso é para o próprio bem-estar e para o bem-estar de toda a equipe, né, da empresa. Então, muitas empresas, né, principalmente de grande porte, fazem premiações, campanhas abrangentes, né, usam da administração simples, né, com critérios claros, inteligentes nessa administração dessa política de saúde e segurança dentro da empresa, de maneira mais simples, mais acessível, né, a todos, né, de maneira entendível, para que todos entendam, né, o que se espera de cada um e qual o propósito, né, com aqueles procedimentos. Né? Então, tem premiações, né? Por exemplo, se o setor que mais, né, aliás, o setor que menos teve acidentes de trabalho, né? Eu tinha até mencionado a questão do corrimão, né? Então, um funcionário que, né, um colega de trabalho que se atenta, olha, fulano de tal, tem que descer segurando o corrimão, né? Que pode também haver essas premiações entre os setores da empresa. Então, esse fator diversão é um grande motivador para que essas políticas sejam desenvolvidas e aplicadas, né, em sua maneira mais eficiente. Aí planejamos, né, implementamos a política e como que a gente vai verificar e fazer ações corretivas, né? O sistema global de gerenciamento, né, mostra-se capaz de fazer com que a organização atinja os padrões requeridos desempenhos em saúde e segurança. A organização está cumprindo todas as suas obrigações, né? Muitas vezes pode ser que, né, através do planejamento são listadas várias atividades, vários procedimentos, né, várias atenções que o funcionário deve ter, né, em desenvolver a atividade. Mas será que isso está acontecendo na prática? Né? A organização está de fato fazendo com que alega fazer? Será que o que eu lá construí no planejamento lá em questões de saúde e segurança está só no papel, só para cumprir tabela? Ou de fato está sendo
aplicado na prática, né? Além de outras questões. Aí vem então a revisão gerencial, né? Que é a avaliação do desempenho global do sistema, né? Então tudo que eu implantei está funcionando, isso lógico que leva um tempo, né? Essa revisão gerencial. Aí lá no planejamento, esse tempo até que haja essa revisão, essa avaliação de desempenho, deve também ser estipulado. E a partir, né, desse tempo inicial, né, aí seria periodicamente, né, ou mensalmente, né, revisado esse sistema de gerenciamento, né. Aí vai ver o desempenho de elementos individuais do sistema, conclusões críticas da auditoria, né? Essa auditoria, né, tem a auditoria interna também, que pode ser, né, um grupo da própria empresa, mas que não esteja envolvido ali na criação, né, desse sistema, na criação e desenvolvimento desse sistema, esteja ali para fiscalizar, né? Fiscalizar talvez seja uma palavra até forte, né? Mas para verificar se, né, as ações estão válidas, se produziu os resultados esperados, né? Enfim. E a identificação de novos fatores internos e novos fatores externos que sejam, né, influentes em ações para, né, lidar com riscos. Então, isso aí também é importante nessa fase de revisão gerencial. Então, está muito ligado ao ciclo PDCA, dessa revisão, aperfeiçoamento contínuo de todas as atividades. Toda e qualquer atividade que se desempenhe, né, apesar de já haver ali o procedimento referente a ela, de como ela deve ser, né, executada, né, deve haver autonomia do operário para que ele sugestione novas formas de fazer que se tornem mais eficientes e mais seguras para ele e para toda a equipe de trabalho. Aí o autor, né, traz aí 2 estudos de caso. A gente vai falar aqui do estudo de caso da empresa Enron, né? Enron Corporation foi uma companhia de energia americana localizada em Houston, no Texas, né? Então o que aconteceu? Em janeiro de 2001, a empresa havia feito negócios de fachada dentro da própria corporação, escondendo contabilmente de forma deliberada vultuosos prejuízos e dívidas de seus demonstrativos financeiros, né? E posteriormente rumores crescentes de que executivos da empresa e auditores da Arthur Andersen envolvidos no caso teriam tentado esconder esses fatos de conhecimento público. Então isso aí, né, influenciou nas ações da empresa, influenciou na imagem pública da empresa, tanto que hoje não existe mais a Enron, né? A Enron faliu, teve falência. Então isso aí conta muito com a questão da ética, né? E também até mesmo também saúde, segurança das operações, né? Então a empresa, a sua gerência agiu de maneira antiética com os seus acionistas, né? Enfim, causou aí a falência deles, prejuízo né, de todos os stakeholders. Bom, assim a gente termina então a análise do capítulo 7 do livro, né, que contou aí com o estudo né, da ética, da sustentabilidade e da segurança em operações. Obrigado.